Vamos aguardar mais um pouco. Já já a gente começa, tá bom? A gente vai falar hoje sobre esse tema que vocês devem estar vendo aí na tela. A felicidade genuína é uma prática que se aprende, não é? É o nosso tema da tarde. É um tema interessante, um tema muito oportuno, né? Porque nós estamos num momento tão intenso em que as pessoas estão sentindo tantas necessidades sobre o sentido das coisas, o sentido da vida, né? Então me parece ser um tema muito oportuno. A gente vai já já começar para valer a falar sobre isso, ok? Vocês já podem perceber que o nosso título tem algumas características, né? Algumas características, por exemplo, a ideia de uma felicidade que é genuína. Então, se existe uma felicidade genuína, é porque talvez exista uma que não seja genuína, não é? Que não seja, portanto, efetiva. A gente vai entender um pouco sobre isso. A gente costuma também associar muito felicidade a um estado emocional. Eu vou adicionar o tema aqui, pessoal, que parece que não está aparecendo, né? Já já começamos para valer, tá bom? Só um pouco. Muito bem. Peço a vocês que aguardem um pouco, tá certo? Já já a gente começa efetivamente. Muito bem, pessoal. Então sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está começando já, estamos entrando já no nosso tempo. Então vamos começar o nosso trabalho dessa tarde. Veja, como está aí, não sei se está aparecendo o título para vocês. Eu introduzi o título, mas talvez ele não tenha sustentado. Mas é isso, a felicidade genuína é uma prática que se aprende. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É muito interessante, né? Esse assunto ele é muito oportuno. A gente está no momento efetivamente de tanta busca, né, de tanto sentido. Nós estamos vivendo um momento bastante complexo, né? Todos nós sabemos disso. Então é um momento muito oportuno a gente falar sobre o que é felicidade, afinal. E aí, pelo título, vocês já observam que tem uma característica. Eu me refiro a uma felicidade genuína. Uma felicidade genuína significa dizer que talvez haja algumas felicidades que não são verdadeiramente genuínas.
não é, ou que não são efetivas. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. E não só a felicidade genuína, eu quero apresentar para vocês a ideia de uma felicidade que não só é genuína, mas que na verdade não é um estado emocional. As pessoas confundem muito felicidade com alegria, não é? A felicidade genuína é uma prática, é uma competência, ou é um conjunto de competências, de habilidades que, portanto, podem ser aprendidos. A gente pode aprender a ser feliz da mesma maneira em que a gente pode aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, aprender a jogar xadrez, aprender a dançar, aprender a dirigir um automóvel. Tudo isso são destrezas, são habilidades que a gente desenvolve, né? A gente aprende, a gente desenvolve e a gente incorpora. Para usar uma expressão do Francisco Varela, a gente gera uma corporalidade, né? Existe uma incorporação, assim como acontece com todas essas outras habilidades. Quem sabe nadar não precisa pensar no gesto que vai fazer. Se cair na água, efetivamente começa a se mover dentro da água, começa a experimentar um conjunto de movimentos automáticos. E, portanto, nada. E aí, nada. Assim como dirigir um automóvel, a mesma coisa. Certo? Então, a nossa proposta é essa, sabe, gente? É muito interessante falar da felicidade, mas numa proposta em que a gente pode construir verdadeiramente a felicidade. Muito bem. Então, antes de entrar verdadeiramente no tema, primeiramente eu devo agradecer com todo carinho, com toda atenção, a oportunidade de participar do programa Bem-Estar do Professor da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife. Não é? Recebi esse convite através desse programa muito interessante, que vocês aí de algum modo seguem, ou porque são professores, ou porque têm interesse no tema. Particularmente através das pessoas Heloísa Lins e Silvia Reis, que foram as duas pessoas que já há algumas semanas vêm conversando comigo para que esse momento pudesse acontecer. É um programa muito interessante, mas os programas e as ações acontecem através das pessoas, não é? Então, para mim, as pessoas foram e são Heloísa e Silvia, que me trouxeram para aqui, eu agradeço muito. E quem eu sou? Antes de qualquer coisa, eu sou um professor falando para outros professores. Provavelmente vocês, na sua maioria, são professores, e eu também sou professor. E aí é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, meu nome é Guilherme Moura, eu tenho 48 anos e já estou, há muitos anos envolvido com a educação. Minha carreira, transita por vários temas, eu não vou gastar tempo aqui com isso, mas só para dizer que desde 2015 eu venho mergulhando nesse grande tema do equilíbrio emocional. A gente pode talvez associar a ideia de inteligência emocional também como um guarda-chuva, desde 2015. Então, eu me envolvi com uma formação internacional chamada Programa Cultivate Emotional Balance, ou CEB, e desde então venho fazendo esse trabalho e gerando benefícios para muitas pessoas através dessa formação, que é o Cultivate Emotional Balance. Eu vou falar disso na sequência do nosso trabalho, ok? Mas antes de tudo é um professor que em algum momento sentiu a necessidade de se reorganizar internamente, de sair de um estado de sofrimento para um estado, não é, de equilíbrio, um estado em que a gente pudesse ter mais condição de ter paz, de ter propriamente felicidade, e que tem se dedicado a isso já, portanto, há alguns anos. Sobretudo na UFPE, mas não apenas na UFPE. Muito bem, a gente vai falar nessa 1 hora, a gente tem um pequeno roteiro, então a gente vai começar fazendo uma breve introdução, que a gente já está fazendo na verdade, vamos trazer um pouco de contexto, por que esse tema é tão importante, vamos definir o que é felicidade. O que é felicidade, né? Todo mundo tem o seu conceito de felicidade, todo mundo fala sobre felicidade, todo mundo quer ser feliz. Vamos falar sobre isso. E vamos definir, portanto, o que é felicidade genuína, né? Trazendo o nosso tema do nosso encontro aqui. Existe felicidade genuína, existe um tema importante que está na base da construção da felicidade, que são as emoções. Então eu vou estar falando o tempo todo aqui com vocês sobre equilíbrio emocional, não é? O equilíbrio emocional como um dos grandes fundamentos da felicidade genuína. E aí vou apresentar o Cultivate Emotional Balance, esse programa que eu fiz e me tornei professor depois.
E no fim das contas, para fechar o nosso tema, para fechar o nosso título, por que é que a felicidade genuína é uma prática que se aprende? Ok? Então é o roteiro da nossa conversa. Eu gostaria muito que a gente pudesse interagir mais. Eu gosto muito de espaços em que a gente consegue interagir, mas essa oportunidade aqui é uma oportunidade mais de apresentação. Então eu vou falar, mas eu vou deixar o máximo de tempo que eu conseguir para o final para a gente tentar responder algumas perguntas que cheguem aí. Ok? Bem, então, nunca se falou tanto em felicidade, né? Vamos começar introduzindo o nosso assunto. Nunca se falou tanto em felicidade. A gente escuta o tempo todo. Talvez até a gente possa dizer que estamos num certo modismo, né? Felicidade, embora haja muita confusão com esse tema, né? Quase sempre a felicidade se confunde com algum tipo de alegria, algum tipo de estado de alegria. E aí algumas pessoas com razão dizem, não é possível ser feliz o tempo todo. Não é possível ser feliz o tempo todo. Quando essas pessoas dizem isso, elas estão se referindo a um conceito específico de felicidade. Elas estão falando de uma felicidade que, na verdade, é alegria. Não é? Uma pessoa que está alegre o tempo todo, ela, na melhor das hipóteses, é um pouco abestalhada, como a gente diz por aqui. Não é? No momento em que a gente está hoje, a gente não pode estar alegre o tempo todo. A gente tem que ter tristeza diante de muitas coisas que estão acontecendo. Né? Muitas perdas. A gente tem que ter medo. Porque o medo nos protege, o medo nos coloca muitas vezes na linha da prudência, né? A gente tem que ter raiva também, uma raiva que seja construtiva, assim como o medo pode ser construtivo. A gente vai falar disso quando falar de emoções. Então, quando alguém disser assim, não se pode ser feliz o tempo todo, essa pessoa está trazendo o conceito de felicidade como um conceito de alegria. E aí ela está coberta de razão. Mas alegria não é felicidade. A alegria, alguns tipos de alegria podem produzir felicidade, dentro do contexto do conceito de felicidade que a gente está trazendo aqui hoje, que é a felicidade genuína. Ok? Então nunca se falou tanto em felicidade e nunca se sofreu tanto também. Não só nesse contexto de pandemia se sofre muito, mas já há alguns anos o sofrimento tem crescido. Nós temos muitos números que apontam para isso, né? Evidentemente que cada caso é um caso, em cada lugar você tem uma situação, mas, por exemplo, os índices de suicídio aumentam. Vamos falar de uma coisa simples, só um indicador, o indicador de estresse. Não é? O estresse, por exemplo, no ambiente de trabalho, que está associado ao sofrimento, o sofrimento no trabalho. Então a gente tem números muito alarmantes, eu tenho aqui alguns números para mostrar para vocês. Então em 2018 eu coloquei no Google simplesmente a expressão Stress in Companies Costs, em inglês, né? E em português, prejuízo e estresse em empresas Brasil. Então, com a expressão em inglês, o Google traz, só para a gente ter uma ideia, essa é uma pesquisa muito por alto. Não é? Em 2018, 150 milhões de resultados com essa combinação de palavras. E no Brasil, ou pelo menos em língua portuguesa, para ser mais preciso, 350 mil resultados. 157 milhões e 350 mil, né? No mundo e no Brasil, em inglês e em português. Melhor dizendo, em inglês e em português. Isso em 2018. Em 2019 eu fui atualizar essa pesquisa. Coloquei as mesmas expressões no Google e em inglês saiu de 157 milhões para 182 milhões de resultados. E em português saiu de 351 mil resultados para 999 mil, praticamente 1 milhão de resultados. 350 mil para 1 milhão de resultados. E aí esse ano, há 3 semanas, eu fui atualizar de novo. E a expressão em inglês, agora, há 3 semanas atrás, de 182 milhões, traz 267 milhões de páginas que tratam de alguma maneira, que usam de alguma maneira essas palavras. Não é? E em língua portuguesa saímos de 999 mil do ano passado para 2 milhões e 160 mil páginas que de algum modo mencionam esse tema. Evidentemente que isso não é uma pesquisa científica, mas é um levantamento para a gente entender quanto mais as pessoas estão falando sobre isso. O crescimento é absurdo. Então a gente tem efetivamente uma situação de grande sofrimento. Vocês todos trabalham, seja nas escolas ou em qualquer que seja a organização, tipo de organização, nós temos muita situação de sofrimento. Nós temos muita situação. O ambiente escolar não é, aliás, é um dos mais intensivos nessa questão do sofrimento, do estresse, do burnout. O estresse cresceu tanto que precisou se criar uma outra palavra chamada burnout. Quer dizer, o burnout é uma ideia assim, imagine um palito de fósforo que se consome.
Ele se consome totalmente. Então é como se o ser humano dissesse assim, estresse não é mais uma palavra suficiente, a gente tem que trazer uma outra palavra, burnout. A pessoa foi consumida, a pessoa foi queimada, ela foi como um cigarro que se queima até o fim. Então a gente já não recentemente, já temos há muitos anos o uso dessa expressão burnout. Então isso é uma coisa muito séria, porque a gente trabalha muito, a gente passa muitas horas no trabalho e obviamente que quando a gente chega em casa, esse contexto ele não desaparece. Essa é uma ilusão de que as coisas do trabalho ficam no trabalho, não é? Muito bem, então como é que a gente pode falar em felicidade e por que se fala tanto em felicidade num contexto como esse, não é? Essa é uma questão. Talvez por isso mais e mais as pessoas estão buscando o tema da felicidade. E por que a felicidade é uma prática que se aprende? O que é felicidade, afinal de contas? Vamos então avançar nisso. Bem, quando a gente fala em felicidade, eu vou até pedir para vocês aqui trazerem à mente agora, pela lembrança simplesmente, se eu disser assim, qual foi a sua experiência mais feliz da vida? Pare para pensar um pouco sobre isso agora. A sua experiência mais feliz em toda a vida. Qual é a situação que representa mais a felicidade para você? Talvez eu pudesse fazer uma pergunta um pouco mais precisa. Se a gente tivesse aqui em aula, eu pediria para você trazer uma felicidade bem recente, e uma um pouco mais antiga e uma da vida toda, para que vocês me dissessem 3 experiências felizes. E aí talvez quando vocês comecem a dizer as experiências, as mais significativas têm a ver com ser pai, ser mãe, né, ter filhos, ou ter um relacionamento importante, não é, um companheiro, uma companheira, uma família. Algumas pessoas vão associar felicidade a viajar, a ter dinheiro, a ter instrução, a estudar, a ter contato com a natureza, a ter entretenimento. Alguns talvez sejam um pouco mais sinceros e digam que a felicidade tem a ver com ter um bom celular, ter uma boa roupa, comer bem, beber bem, jogar um bom jogo, ver o seu time ser campeão. E muitas dessas têm um corpo saudável, um corpo bonito, estético, malhado. E tudo isso é legítimo como experiência que traz algum tipo de felicidade. Muitos de nós associaremos isso à felicidade. E aí talvez a gente fique pensando, tá, mas como a gente pode trazer um pouco mais de profundidade para isso? Será que é só isso? Como compreender a felicidade? Tem até uma expressão que algumas pessoas usam, eu uso de vez em quando, e eu recomendo que de vez em quando a gente pratique, que é assim, o que é melhor, ser feliz ou ter razão? O que é melhor, ser feliz ou ter razão? Muitas das nossas brigas surgem a partir da necessidade que nós temos de ter razão. E claro que às vezes é importante se firmar numa posição por várias questões, mas quase sempre é melhor não fazer muita questão de vencer certas discussões, não é? Nós somos muito competitivos às vezes e isso gera muitas dificuldades. Às vezes ter razão não vale a pena. Mas ainda é uma definição pobre, ainda é pouco, né? É apenas um toque assim, para a gente pensar que a felicidade às vezes é abrir mão de algumas coisas. Muito bem, então por que a gente está trazendo esses exemplos de felicidade para introduzir então o conceito de felicidade genuína? Para que a gente entenda o que é a felicidade genuína, e essa não é uma expressão minha, essa é uma expressão usada pelo professor Alan Wallace, inclusive ele tem um livro muito bom, eu recomendo vocês lerem, justamente com esse título, Felicidade Genuína. Alan Wallace. Quem depois fizer contato comigo, eu posso mandar mais dados sobre isso. Na verdade, ele também não criou exatamente essa expressão ou conceito. O conceito vem desde Aristóteles, quer dizer, para o Ocidente nós temos uma herança desse conceito. Aristóteles chamava essa felicidade de eudaimonia ou eudaimonia, que é uma felicidade que vai surgir a partir de um estado interno. No Oriente, a filosofia oriental, através, por exemplo, do budismo, mas não só do budismo, de algumas filosofias, e até o cristianismo mesmo fala dessa felicidade como uma capacidade interna, né? Jesus diz, o reino dos céus está dentro de vós, para ter uma ideia simples de como esse conceito está por aí. Muito bem, mas esses exemplos de felicidade que eu acabo de mencionar, do alimento delicioso, da bebida gostosa, do relacionamento afetivo, da maternidade e da paternidade,
Tudo isso entra num outro tipo de felicidade, que normalmente a gente chama de felicidade hedônica. A felicidade hedônica tem a ver com o atendimento de certas necessidades. Normalmente a felicidade hedônica está associada a elementos externos. Todas as vezes em que eu preciso de um elemento externo para estar bem, para estar feliz, então eu estou atuando na felicidade hedônica, que não é exatamente a felicidade genuína. Não há nada de errado com a felicidade hedônica. Mas acontece que quando a gente deposita toda a nossa felicidade nesses elementos externos, a gente está fadado. A gente está fadado a perder. A gente tá fadado a se tornar infeliz em algum momento. Porque a felicidade ela está dependente disso. Então, por exemplo, é maravilhoso comer uma fatia de bolo que a gente gosta muito. É maravilhoso comer talvez um pudim, um doce, o que quer que seja. Mas aí talvez a segunda fatia já não seja tão boa, ou a terceira, e a quarta, a quinta, para alguns mais gulosos, em algum momento aquilo já não vai mais significar prazer. Então, uma fatia maravilhosa, a segunda, a terceira, se eu tiver que comer um bolo inteiro, o prazer virou tortura. E assim quando a gente escuta uma boa música, assim é quando a gente faz, até mesmo quando a gente está tendo relação sexual com alguém que a gente ama, é muito bom, mas chega um ponto que vira exaustão. Não é? Esse é um ponto. Então, a felicidade hedônica ela não é sustentável. E o segundo ponto às vezes tem, às vezes não tem. Pode ter o bolo e pode não ter. Pode ter o companheiro ou a companheira e pode não ter. Pode ter a bebida e pode não ter. Né? E quando não tem, a gente fica dependente. Então a felicidade hedônica ela pode ser muito boa, nada demais. Acontece que se a gente deposita tudo nesse tipo de felicidade, a gente fica muito, muito fragilizado. Né? E a felicidade genuína, por sua vez, é um estado interno, né? Tem a ver com aquilo que a gente oferece ao mundo. Tem a ver com a capacidade interna em que as coisas acontecem. Obviamente que eu sou afetado, mas eu não estou em dependência dessas coisas. Eu não estou dependendo delas. Então eu consigo avançar quase que independente das coisas, mas se não independente, mas conseguindo não me desestruturar. Não é? É uma felicidade que tem a ver com aquilo que a gente oferece. Um exemplo muito simples, vocês todos certamente já passaram por isso. Todas as vezes em que a gente está vivendo uma experiência de doação para alguém, ou dando um prato de comida, ou enfim, visitando alguém no hospital, fazendo um gesto que a gente considera amoroso, enfim, a sensação que a gente tem é incomparável, não é uma sensação muito especial. Isso tem a ver com felicidade genuína. Então a felicidade genuína, eu já disse, ela vem a partir de Alan Wallace, muito bem conceituada, ela tem a ver com essa capacidade interna que nos coloca diante do mundo com estabilidade, que nos coloca diante do mundo com a capacidade de ter altruísmo, de ter compaixão. Veja, perceba os conceitos que brotam desse conceito. Não é? Eu posso estar no mundo com compaixão, eu posso estar no mundo com altruísmo, eu posso estar no mundo gerando coisas boas, gerando bem-estar para mim e para os outros, enfrentando as lutas, enfrentando as perdas, experienciando as emoções, mas tentando não ficar aprisionado nos estados emocionais perturbadores. Então é disso que a gente está falando. E é por isso que a gente tem que trazer a ideia de que essa felicidade genuína é uma prática que se aprende. É preciso aprender. A gente nasce com um potencial, mas a gente passa uma vida, muito tempo na vida, uma vida quase inteira estabelecido em outros parâmetros. É muita competitividade, é muita dependência externa, de todos os tipos, dependência de imagens, não é? Dependência de uma imagem que a gente possa ter, dependência de relacionamentos que podem existir e podem não existir mais. Então, por exemplo, só para trazer aqui uma frase do Dalai Lama, ele diz assim: enquanto faltar disciplina interna que traga paz à mente, independente das facilidades ou condições externas de que você disponha, essas facilidades externas não trarão o sentimento de felicidade que você está buscando. Certo? Então é preciso ter disciplina interna, é preciso ter uma capacidade interna para que o externo, inclusive, possa trazer felicidade. Muitas vezes a gente está num ambiente e que aquele ambiente é o paraíso e de repente aquele ambiente deixa de ser o paraíso e passa a ser o inferno. E o ambiente é exatamente o mesmo.
A gente olha para uma foto de alguém que a gente ama, enfim, que a gente tem um relacionamento com essa pessoa e essa foto nos traz uma sensação maravilhosa. Mas aí depois a gente briga com essa pessoa, olha para a foto e a gente passa mal de ver a foto. A foto é exatamente a mesma. É como a gente significa, não é? Muito bem. Então, a gente está falando da felicidade genuína como consequência e causa ao mesmo tempo do equilíbrio emocional. Eu já tinha falado isso no início. A felicidade genuína surge a partir do equilíbrio emocional. E aí o equilíbrio emocional vai se conectar com outras duas coisas muito importantes, a ética e a sabedoria. Não é? Se não tivermos equilíbrio emocional, não conseguimos praticar a ética. Por exemplo, alguém aqui pode dizer o seguinte: eu acho que gritar é errado. Numa discussão, quando alguém grita, perde a razão. Por mais certo que esteja, essa pessoa perde a razão. Está errado, não se deve gritar. Ok, isso é um valor, isso é uma crença propagada. Mas, no entanto, quando ela entra na situação de confronto, ela entra em desequilíbrio e ela começa a gritar. Ela começa a gritar. Então, ela tem uma ética, entendendo ética como ethos. O ethos é o espaço relacional. Ela tem uma ética, ela tem uma ideia de ética. Ela almeja vivenciar uma ética, mas ela não consegue estabelecer essa ética. Porque o equilíbrio emocional não permite. Ok? Então, depois que acaba o episódio, a pessoa fica com ressaca. Não porque eu estou dizendo que ela tem que ficar com ressaca, porque ela própria não acha bom fazer aquilo. Mas ela não consegue impedir. Será que vocês já passaram por isso alguma vez? Provavelmente sim. Quem quiser, inclusive, pode comentar aí. Então, veja bem, nós temos muitas e muitas situações em que as emoções nos arrastam. Nos arrastam. Não é porque a gente é mau, não é porque a gente quer fazer a coisa errada, não é porque a gente é hipócrita. Agora, é claro, se eu digo assim, é muito importante o amor, a paz, eu não pratico amor e paz, eu estou em contradição. Eu apresento um conceito que eu não consigo praticar. Então, eu posso até nem ser exatamente um hipócrita, porque a minha intenção é fazer aquilo. Eu não estou dizendo de propósito uma coisa que eu não vou fazer. Eu até quero fazer. Eu de fato quero fazer, e por isso digo, e por isso estudo, e vou para a igreja, e vou para o templo, e leio, e digo, não, é isso mesmo. E aí no outro dia, 10 minutos depois, eu estou praticando certos episódios que eu não consigo fazer diferente, porque falta o equilíbrio emocional. E aí não só a ética, mas a sabedoria, que é o outro elemento. Nós temos a ética e a sabedoria. Não é? Então a sabedoria vai ser essa experiência, essa capacidade de discernir entre o que vale a pena e o que não vale. Em algum momento você pode dizer o seguinte: é melhor sim ser feliz do que ter razão. Em várias situações você pode se perceber discutindo com uma pessoa por uma coisa tão banal que o que está pesando ali simplesmente é o ego, de querer ganhar, de querer ter razão. E aí você pode dizer, deixa para lá, não vale a pena discutir isso. Eu vou brigar com uma pessoa, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa é meu colega de trabalho, eu preciso dela. Ou essa pessoa, enfim, quem quer que seja. Então não vale a pena fazer isso. Mas isso chama-se lucidez. E a lucidez só vem com equilíbrio emocional. Porque sem equilíbrio emocional a coisa só vem a posteriori e aí já é muito tarde. Quase sempre é muito tarde e às vezes muito tarde mesmo. Porque nós podemos cometer, inclusive, coisas terríveis. Coisas terríveis, nós podemos brigar no trânsito, nós podemos dizer coisas que mesmo depois que depois nós peçamos desculpas, aquilo não volta mais. Tem coisas que quando são ditas não voltam mais. E às vezes você nem acredita naquilo, mas você disse para provocar, disse para que a pessoa, enfim, de algum modo se incomode. Então faltou sabedoria. Por que faltou sabedoria? Porque não há equilíbrio emocional. Então a sabedoria ética depende do equilíbrio emocional. E aí a felicidade genuína vai compor esses três elementos. Se eu tenho equilíbrio emocional, se eu pratico uma boa ética e se eu tenho sabedoria, essa é a base do nosso conceito de felicidade genuína que a gente está trazendo para vocês. Então, nessa altura, vocês já estão percebendo, não tem a ver com alegria, não tem a ver com alegria irresponsável, tem a ver com uma capacidade de andar no mundo, tem a ver com a capacidade de se relacionar com as pessoas. Não é? Muito bem,
E aí surge um elemento importante, as emoções. A gente está falando o tempo todo de equilíbrio emocional. A gente falou no início, no nosso roteiro, que a gente ia tratar da felicidade genuína e ia falar de emoções. E aí, afinal, o que são emoções? E aí vamos trazer para vocês o conceito de um dos psicólogos mais importantes vivos atualmente, não é? Foi considerado um dos 100 psicólogos mais importantes do século XX, ele já está com 80 e tantos anos, mas continua atuando, que é Paul Ekman. Paul Ekman, para quem não conhece, Paul Ekman é aquele filme Divertidamente, eu acho que a maioria de vocês deve ter assistido Divertidamente. Quem não assistiu, assista, que é um filme excelente para dar uma grande aula para a gente sobre emoções. O filme Divertidamente é completamente montado em cima da teoria do Paul Ekman, que tem aquelas 5 emoções, não é? Vocês devem lembrar, não vou dar spoiler. Mas enfim, assistam. Então, Divertidamente é baseado na teoria de Paul Ekman. Assim como aquela série Lie to Me, que é uma série muito interessante, de um cara que percebe quando a pessoa está mentindo ou não, olhando para o rosto. Isso é totalmente real. Claro que no filme é exagerado, na série é exagerado, mas é baseado em fatos reais. Inclusive o FBI, né, a Polícia Federal Americana, utiliza essas técnicas aprendidas com Paul Ekman. Então Paul Ekman fez uma grande pesquisa sobre emoções no mundo todo e identificou um conjunto de emoções universais. Não é? E aí chegou à grande conclusão. Primeiro ele identificou 7 emoções que acontecem da mesma forma no mundo todo. Isso é um conceito que a gente precisaria aprofundar com mais calma, mas para vocês terem ideia, independente de cultura, 7 emoções, das muitas que existem, acontecem da mesma forma. Claro que com particularidades de cada indivíduo, mas com a mesma estrutura e trazendo as mesmas expressões faciais. Certo? Então, enfim, a gente não vai aprofundar muito isso aqui, mas só para dizer para vocês que o conceito principal para trazer para a gente aqui é o seguinte: nenhuma emoção ela é necessariamente ruim. Nenhuma emoção é necessariamente ruim. Por exemplo, a raiva não é necessariamente ruim. E nem a alegria é necessariamente boa. O que Paul Ekman fala é que existem experiências emocionais destrutivas e experiências emocionais construtivas. Então, por exemplo, outro conceito antes disso é que essas emoções são famílias de emoções. Então, quando a gente fala de raiva, a gente está falando de um monte de emoção. Por exemplo, o ódio. O ódio é muito destrutivo, porque o ódio é pessoal. O ódio é permanente. O ódio não... Você não odeia algo que alguém fez com você, você odeia uma pessoa. Ah, porque ela me fez algo. Ok, mas você odeia a pessoa. E quando você lembra da pessoa, você se sente mal. O ódio é uma emoção muito destrutiva, mas a indignação não. A indignação nos move para lutar contra as injustiças. Então, a raiva, o componente, o integrante indignação da família da raiva é importante. Então você pode se mover para resolver um problema com indignação, mas você pode não ter ódio. Você pode não ter ódio. O ódio vai ser uma coisa muito destrutiva. Você pode ter, talvez, por exemplo, a ira. A própria ira pode ser construtiva. Se fala na ira divina, na ira búdica, a ira dos pais que basta, dá aquele comando e a filharada para assim e diz, não, agora é melhor a gente obedecer, porque algo vai acontecer. Então a ira pode ser construtivo, mas a fúria provavelmente não, porque tem a ver com descontrole. Enfim, então, por que é que isso é assim? Porque se a raiva não fosse importante para a nossa espécie, ela teria sido eliminada durante o processo evolutivo. Essa é a ideia. Então vamos entender, existem raivas construtivas e raivas destrutivas. Você pode se mover com raiva para resolver uma grande injustiça. Mas aí acabou aquilo, você está solto. Você não tem ódio. Você segue adiante, você não perde o sono. Percebe onde é que está o equilíbrio? A mesma coisa do medo. O medo é uma emoção fundamental para nos proteger. O medo nos protege, o medo nos salva na estrada. O medo gera cautela. Nós estamos vivendo num momento que tem que ter medo. Nós temos que ter medo dessa pandemia, não é verdade? Esse medo nos coloca numa condição de cautela, de precaução, de cuidado. Agora, se o medo nos paralisa, se o medo vira uma fobia,
Se o medo nos aprisiona, então virou uma emoção destrutiva. A mesma coisa acontece com a tristeza, por exemplo. A tristeza é muito importante para vivermos as perdas, mas a depressão é destrutiva, certo? Então vai por aí. Então as emoções, portanto, são experiências que surgem muito rapidamente, de maneira muito intensa e que a gente não pode exatamente controlar, mas a gente pode introduzir lucidez na experiência emocional. Paul Ekman fala sobre isso. Muito bem. Então, Paul Ekman, esse psicólogo agnóstico, não é? Ele não tem nada a ver com religião, esse cientista agnóstico. No ano 2000 teve diálogos muito importantes com o Dalai Lama, através de um evento de um instituto internacional chamado Mind and Life. Esse instituto, nesse ano, estava tratando do conceito de emoções destrutivas. E aí Paul Ekman, que é o cara das emoções, sobretudo naquele momento, foi convidado para conversar com o Dalai Lama sobre esse assunto. O Dalai Lama, vocês sabem, não é só um líder religioso. Ele é um grande erudito, ele é uma pessoa hoje que dialoga com muitos cientistas, independente de religião. Então, a partir daquele diálogo, surgiu inclusive um livro e surgiu uma parceria. Paul Ekman, portanto, passou a ter uma interação com o Dalai Lama. O Dalai Lama, portanto, chamou Alan Wallace, aquele que eu mencionei agora há pouco, que discutiu o conceito de felicidade genuína, chamou Paul Ekman, chamou os dois e disse, faça um curso e forme pessoas pelo mundo para que elas tenham mais felicidade, para que elas tenham mais equilíbrio, que não seja religioso, um curso laico, né, secular. Então os dois se juntaram. Alan Wallace, autor de dezenas de livros, um professor doutor americano, um ex-lama, né? Na verdade ele é um lama budista também, mas ele vive pelo mundo, ele é cientista também, e juntou Paul Ekman, um grande psicólogo, e os dois fizeram essa formação chamada Cultivate Emotional Balance. E aí começaram a formar pessoas. E aí em 2015 eu fui aluno desse curso aqui no Recife. Jeane Pili, uma querida amiga, que é uma professora desse curso, bastante conhecida, ela veio de São Paulo aqui para o Recife e ministrou o curso em 2015. Eu estava numa situação muito difícil, pessoal, fiz o curso e aí isso me ajudou muito. Em 2016 eu fui para um retiro no Rio Grande do Sul com Alan Wallace. Em 2017 fui fazer a formação de professores do Cultivate Emotional Balance. Passei 5 semanas na Itália tendo aula com o próprio Alan Wallace e com Eve Ekman, que é a filha de Paul Ekman, que assumiu a formação, porque Paul Ekman foi ficando mais idoso, não podia mais. Então, 5 semanas e me certifiquei internacionalmente na formação. Cultivate Emotional Balance, programa CB, Cultivate Emotional Balance. Me tornei professor em 2017, em 2018 volto, ainda em 2017 volto para o Brasil e a partir de 2018 eu começo a ministrar várias turmas desse curso. Esse curso que foi criado por Paul Ekman e Alan Wallace e que as primeiras turmas que eles ministraram gerou um artigo importante mostrando os resultados positivos, os benefícios que foram gerados a partir desse curso. Então, em 2018, eu comecei a oferecer várias turmas e já ministrei 6 turmas na UFPE, são 130 pessoas que já se formaram, uma capacitação de mais de 40 horas. Ofereci uma turma no Tribunal de Justiça, também com mais de 20 pessoas, e outras turmas por aí. A gente está agora fazendo um trabalho através da internet, desde março a gente fazendo um trabalho utilizando o Zoom, né, como um espaço, tem sido muito interessante e a gente continua fazendo esse trabalho. Então, já vou aí com mais de 160 pessoas que fizeram essa formação comigo como professor. Né? Muito bem. Então, eu não vou, aprofundar muito isso, porque o tempo é curto, o tempo parece longo, mas depois fica muito curto. Mas o CB é uma formação que tem um programa muito, muito interessante. Começa discutindo o que é bem-estar, o que é felicidade, felicidade genuína, esse conceito que eu trouxe para vocês aqui num flash, a gente aprofunda, discute as emoções, cada emoção, quais são as características, as funções, os domínios emocionais, os efeitos destrutivos e construtivos. A gente usa um instrumento muito interessante chamado a linha do tempo do episódio emocional. Através desse instrumento a gente mapeia o episódio emocional de cada pessoa e discute
Onde é que está o gatilho? Onde é que estão os efeitos? Por que é que essa emoção é construtiva ou destrutiva? Isso a gente trabalha 5 emoções daquelas 7. Né? A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo. Né? Enfim, então a gente pega as emoções principais e a gente aprofunda. Bem, e aí a gente faz isso como? A gente utiliza prática, além desse instrumento, a gente utiliza práticas de meditação, e aí meditação não existe muita coisa sendo dita de meditação, né? Se a felicidade é um modismo, a meditação mais ainda. A gente trabalha com um tipo muito específico de meditação, chamado shamatha, que é uma prática de atenção, uma prática de presença, um repertório de mais de 7, 8, 9 tipos de práticas, em que a gente vai trabalhando e vai incorporando essa capacidade. Eu falei no início que a felicidade genuína é uma prática que se aprende, não é? É o que a gente incorpora, não é um conceito. Então esse curso é um curso muito laboratorial, é prática, 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 atividade em grupo, conceito, prática, atividade em grupo. E o grupo vai criando uma dinâmica, vai falando das suas experiências e termina sendo uma experiência muito rica para todo mundo. Muito bem, então a gente tem um conjunto de práticas contemplativas, meditativas, a gente trabalha com um modelo de 4 inteligências ou equilíbrios emocionais, o equilíbrio conativo, atencional, cognitivo e emocional. A gente não vai entrar nisso agora, mas é um modelo muito interessante, não é? Que vai desde a aspiração até a consciência emocional. Então, a conação, que é a capacidade de eu aspirar, de eu me mover na direção da felicidade. Por que vocês estão aqui agora comigo? Porque vocês, de alguma maneira, sentem-se mobilizados pelo tema. Né? Então, isso é conação. O equilíbrio atencional, como é que eu trago essa conação para a minha presença, né? Para a minha mente, para o meu dia a dia. O equilíbrio cognitivo, como é que eu melhoro a minha capacidade de ver o mundo. E, por fim, o equilíbrio emocional. Como é que eu tenho consciência emocional e lucidez. Então é um modelo muito interessante. Muito bem, então a gente está chegando quase aqui no final. Para fechar o nosso trabalho e deixar algum tempo para perguntas, a gente vai então trazer novamente essa ideia, uma prática que se aprende. Uma prática que se aprende. Por que é uma prática que se aprende? E aí vamos trazer mais alguns nomes. A gente já falou de Alan Wallace, a gente falou de Paul Ekman, a gente falou do Dalai Lama, a gente falou de Yves Ekman, e aí a gente vai falar de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard é um pesquisador, um doutor francês na área de genética e é também um monge budista. E ele tem muitas horas de meditação e ele escreve sobre altruísmo, é um autor muito importante, um erudito importante, que dialoga com o mundo todo. E ele foi estudado por um dos neurocientistas mais importantes do mundo hoje, que é Richard Davidson, que ele estudou o efeito no cérebro da meditação. E Richard Davidson descobriu, através de ressonância magnética, de estudos, que o cérebro se modifica efetivamente a partir das práticas de meditação. E aí, inclusive, ele deu a Mathieu Ricard o título do homem mais feliz do mundo, que é um título que o Mathieu dispensa, claro. Mas o que é que Richard Davidson quis dizer com isso? Que o cérebro de Mathieu Ricard é tão organizado na sua anatomia em relação às regiões de bem-estar, que ele é uma pessoa efetivamente feliz. E isso foi conquistado através da meditação. E ele fez esse experimento com vários outros meditadores. E sabe o que é mais legal? Que não precisa ter 40 mil horas de prática de meditação. Richard Davidson juntou pessoas que nunca tinham meditado, botou essas pessoas para meditar 2 semanas. Claro que não é qualquer meditação, né? Tem uma orientação. E aí mediu antes e depois e viu que o cérebro já se modificava. Com poucas horas de prática já havia uma modificação, já havia uma resposta. Então nós temos sim uma confirmação, e o próprio Richard Davidson vai dizer: o bem-estar, gente, é uma habilidade, é uma skill, é uma competência, é uma capacidade. O bem-estar, a felicidade é uma capacidade. Ok? Portanto, uma capacidade que se aprende, a gente pode aprender. Muito bem, nós estamos aí com quase 50 minutos, né? 47 minutos, 48 minutos. Eu vou dar uma pausa agora, vamos encerrar. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar para a gente poder interagir um pouco. Tá bom? Podem falar. Podem falar, se puderem.
Estou aqui à disposição. Estou vendo aqui os comentários. Todos que estão aqui, muito obrigado pela presença, Muito bem, existe atualmente uma pressão pela aparente felicidade, se canalizando os demais sentimentos que fazem parte do nosso processo. Banalizando, sim, exatamente. Professora Viviane Eugênio, exatamente. Foi o que eu tinha mencionado, né? Não há dúvida. Não há dúvida. A tristeza é fundamental. Não quer dizer que a gente tenha que ficar triste. Quer dizer que quando temos uma perda, é preciso viver o luto. A tristeza nos reorganiza para seguir em frente. É fundamental. O medo é fundamental no momento adequado, né? A raiva é fundamental. A alegria também. A alegria nos motiva. Mas a alegria demais é abestalhamento, né? É a pessoa sem noção. Então, você tem razão. A gente não pode banalizar essas emoções. É por isso que quando se fala em felicidade, tem que entender o que você está dizendo. Muita gente está falando aí em felicidade, mas está falando numa coisa de um deslumbramento, não é? De uma coisa de, vamos ser o tempo todo alegres, saltitantes, e não é isso. Não é isso, não é? Muito bem. Quem tiver mais alguma coisa aqui, eu estou olhando aqui os comentários. A humanidade necessita de felicidade genuína, falando a Carla. Não tenha dúvida, não é? A humanidade, todos nós necessitamos. A felicidade genuína é essa construção interna, gente. Não adianta a gente achar que o externo vai nos trazer felicidade, que não vai. Não vai. Não é? É como beber água do mar. Quanto mais a gente tem sede, mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Veja bem, eu não estou dizendo para ninguém fazer voto de pobreza, nem ir para uma caverna, não. O que eu estou dizendo é que a gente pode sim utilizar os recursos, a amizade, não é? Uma boa cerveja, por que não? Um bom alimento, uma boa relação, tudo isso faz parte da vida. Mas o fundamento do bem-estar não está nisso. Não é? Ou se está, a qualquer momento não estará mais. Porque são coisas que sofrem o efeito da impermanência. Então sim, nós precisamos da felicidade genuína muito. Muito bem, quem está dando os parabéns, muito obrigado. Alguém está falando de dor aqui. Alguém está falando de dor. De fato, a gente não quer sentir dor, né? Mas a dor, talvez, numa certa medida, ela se torne necessária. Veja, as nossas maiores aprendizagens ocorrem em situação de tristeza. Não é verdade? Veja, ninguém está dizendo aqui para a gente procurar a tristeza. Não precisa procurar, ela vai chegar. A alegria é bom, mas nos momentos de perda mais significativos a gente tem as nossas maiores, olhando aqui o relógio, os nossos maiores crescimentos. Não é? Muito bem. Então, sabedoria também gera autocontrole. Sim. Eu trocaria a palavra autocontrole por equilíbrio emocional. E não é só uma troca de palavras. Né? Eu sou linguista, minha área, eu sou doutor em linguística, então as palavras para mim têm uma importância grande. Eu não estou só propondo trocar palavras. O controle é apego. O controle é uma coisa de... eu vou controlar. A gente não controla. Então a gente pode cultivar o equilíbrio emocional. É por isso que o nome do curso é Cultivate Emotional Balance, não Emotional Control. Ok? Cultivando o equilíbrio emocional. Cultivar porque é de longo prazo, como quem cultiva um jardim, sendo que o jardim somos nós. E é de longo prazo, é uma história de uma vida, que a cada dia a gente faz um pouco. Então por isso que é cultivar. E o equilíbrio emocional é porque a gente pode experimentar as emoções sem ser arrastado por elas. Mas aí a gente tem que aprender a olhar para a mente. A gente tem que aprender a observar a mente. As práticas que a gente faz é de observação da mente. Eu tenho ministrado esse curso, como eu já falei várias vezes, e agora nas próximas semanas eu vou oferecer umas oficinas. Eu posso oferecer o curso completo, que são mais de 40 horas, mas eu tenho também feito a experiência de dividir em oficinas temáticas, de maneira que a pessoa possa escolher o que ela faz, e se quiser o conjunto, ela faz todas as oficinas. Certo? Então, quem tiver interesse pode depois me consultar, ou através do Instagram, tá aí o meu... Era para estar, né? No título, parece que não ficou. @Prof. Guilherme Moura. É o Instagram.
E meu e-mail é glmoura, de Guilherme Lima Moura, glmoura@gmail.com. Quem tiver interesse pode fazer contato. Mas assim, no sentido de que você colocou, a sabedoria é muito importante. É autopoético, sabe? Como para usar uma expressão de... Foi Ana Cris Vanderlei. Para usar uma expressão de Humberto Maturana, é autopoético. Não é? Sabedoria gera equilíbrio, equilíbrio gera sabedoria. É autopoético, não é? As duas coisas se geram ao mesmo tempo. Muito bem. Vejo que de fato tenho a ira e nunca o ódio. Sim. O ódio pode ser muito. Tem outra integrante da família da raiva chamado ressentimento. Ressentimento é terrível, né? O que é o ressentimento? Vamos de novo brincar com as palavras. É ressentir. Sentir novamente. Então imagine que você levou uma queda da bicicleta quando era criança e quebrou um braço. Aí tem aqui uma cicatriz. De vez em quando você olha para o braço, vê a cicatriz e fala: caramba, isso aqui doeu tanto. Eu era criança, caí da bicicleta, passei um mês com gesso. Aí conta para alguém, daqui a pouco aquilo muda de assunto e acabou. Acabou. Não é amnésia, veja, a gente não esquece as coisas. Quem esquece é porque está com amnésia ou talvez Alzheimer. Não se trata de esquecer. É um dado biográfico. Alguém um dia me fez uma coisa ruim. Está na minha biografia. Agora, eu não preciso ressentir. Eu não preciso reviver toda hora. Porque se é uma cicatriz, é só um dado biográfico. É um dado da minha memória. Mas se é uma coisa que eu não deixo cicatrizar nunca, aí eu fico ressentindo. Aí é a mágoa, aí é o ranço, que é a palavra da moda. É? Então a ira pode acontecer como uma explosão. É perigosa, porque a gente tende a perder o controle. Pode fazer e dizer coisas que não gostaria. Mas o pior, realmente, o ódio é muito ruim, o ressentimento é muito ruim. São formas de raiva muito ruins. Parabéns pela contribuição, obrigado. Tem gente aqui que faz o laboratório com a gente. Muito bem. Acho que é a Verônica. Muito bem. Se tiver mais alguma pergunta. Joia. Obrigado pelo apoio. Quem está aqui já conhece o trabalho. Muito bem. Se tiver alguma outra pergunta, podem fazer, tá certo, gente? Eu estou olhando aqui e estou talvez vendo aqui algumas coisas. Muito bem. Oportunidade de autoconhecimento. Alguém está perguntando quais são as 7 emoções. São a raiva, o medo, o nojo. O nojo também é universal, que é uma coisa de proteger. A tristeza, o desprezo, a alegria e a surpresa. São essas 7. Certo? No filme Divertidamente aparecem as 5 que são mais importantes. Que é a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e o nojo, que é aquela personagem nojinho, né? Muito bem, então assista Divertidamente. Eu amo viver a alegria, está sempre em mim, não dou espaço para a tristeza. É verdade, a gente não deve se entregar para a tristeza, mas às vezes a tristeza pode ser muito importante. Não é? Viver num tempo que deve ser vivido. A história do luto. Que práticas ou hábitos poderíamos adotar e disseminar para que possamos virar a chave e canalizar raivas ou os sentimentos da minha família para algo benéfico para mim e, consequentemente, para o outro? Olha, tem muitas práticas que a gente pode fazer. É difícil agora, em 3 minutos, resumir tanta coisa, mas assim, as práticas meditativas nos ajudam a perceber a emoção surgindo a tempo de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Não é a tempo de impedir que aquilo aconteça. Então, é isso que a gente ensina no curso. Certo? E isso vai ajudar não só a gente, mas qualquer pessoa que tiver conosco. Poliana, obrigado pela presença, querida. Tem algumas pessoas aqui que eu não estou reconhecendo pelo nome. Bruno Severo, obrigado pela presença também. Um abraço, colega da universidade. Enfim, a todos que estão aqui presentes, a gente está num tempo finalzinho. E, enfim, a felicidade, portanto, para a gente dar um fechamento no nosso trabalho, gente, a felicidade, portanto, é um conjunto de habilidades, ela está relacionada a uma forma de agir no mundo, né? Ela não é um deslumbramento, ela não é um abestalhamento, ela não é apenas alegria. Existem alegrias destrutivas,
Tem muitas alegrias destrutivas. Eu posso ter alegria com a desgraça do outro. Isso é uma alegria muito ruim. Por exemplo, eu posso ter uma alegria baseada em entorpecente, uma coisa da loucura, do êxtase, que pode ser muito perturbador, pode ter consequências muito danosas. Mas eu posso ter uma alegria empática, uma alegria que surge a partir do bem-estar com o outro, da compaixão. Não é? Eu posso ter contentamento, eu posso ter gratidão. A gratidão é fundamental. E a tristeza pode, em algum momento, ser muito estruturante, assim como o medo pode nos salvar, a raiva pode nos fazer não ter indiferença, lutar. E, enfim, todas as emoções, elas podem e devem ser construtivas na nossa vida. E a gente pode aprender a fazer isso. O equilíbrio emocional é a base da felicidade genuína. A felicidade genuína é essa capacidade de andar pelo mundo, gerando coisas boas, lutando sim, não é uma atitude de indiferença, de isolamento, ao contrário, é uma atitude interna com consequências externas. Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer mais uma vez a Silvia e a Heloísa, ao programa que me convidou para estar aqui, não é? Bem-estar do professor, e a todos vocês que estão aqui. A qualquer momento, se quiser falarem comigo, de novo, meu e-mail é glmoura@gmail.com e o meu Instagram é @profguilhermemoura. A qualquer momento vocês podem me procurar para a gente conversar alguma coisa, tá bom?